Nesse exercício, a gente vai calcular o produto entre duas matrizes. E a gente vai calcular isso numa forma de função. Então, a função vai receber como argumento de entrada duas matrizes, matriz A e matriz B. Nesse caso, diferentemente do que a gente fez no exercício da soma de duas matrizes, elas não precisam ter a mesma dimensão. O que elas precisam ter é que o número de colunas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B. Então, por isso que é o mesmo M aqui. E enquanto o N e o P podem ser iguais, mas podem ser diferentes também. Então, a nossa função vai receber como argumento de entrada essas duas matrizes e as suas dimensões, N, M e P. E ela vai retornar, entre aspas, uma matriz com o produto. Esse retornar, entre aspas, é porque em linguagem C, a gente não consegue escrever uma função que retorna, de fato, uma matriz. Então, a gente vai usar aquele truque de escrever uma função do tipo void e, dessa forma, tentar bypassar essa limitação da linguagem. Antes da gente escrever de fato o código, a gente precisa analisar um pouquinho como que é o nosso algoritmo manual para fazer esse produto. No caso da multiplicação, a gente vai tratar de uma forma parecida com o da soma, então vamos primeiro fazer uma conta na mão, com números, e depois a gente tenta abstrair para o caso geral. Se eu tiver as mesmas matrizes do caso da soma, então 1, 2, 3, 4, multiplicando por aquela matriz 10, 20, 30, 30, 40. Qual que é o algoritmo que a gente faz para multiplicar essas duas matrizes? A gente considera a primeira linha, então 1 e 2, e a gente vai multiplicar os elementos dessa primeira linha pelos elementos da primeira coluna da matriz B. E o multiplicar vai ser feito então na forma 1 vezes 10 mais 2 vezes 30. Então, um elemento pelo um elemento da primeira posição com a da primeira posição, segunda posição com a segunda posição. E aí a mesma coisa vale para os outros, né? A gente vai percorrer, selecionar de novo a primeira linha, mas agora a gente vai estar olhando para a segunda coluna, e aí o resultado disso a gente vai escrever nessa posição também, primeira linha, segunda coluna. E aí isso aqui vai ser 1 vezes 20, mais 2 vezes 40, e vai ser a mesma coisa para a linha de baixo, né? Então a linha de baixo vai ser 3 vezes 10 mais 4 vezes 30, e também, obviamente, 3 vezes 20 mais 4 vezes 40. E aí é só a gente terminar de fazer as multiplicações e as somas e a gente vai ter o resultado. Então, essa aqui é a nossa matriz A original, matriz B, e o resultado vai estar aqui nessa matriz C. Muito bem, esse é o procedimento que a gente faz quando a gente tem números. Se a gente tivesse elementos quaisquer, então a nossa matriz A, eu vou fazer uma matriz A11, eu vou escrever só os primeiros elementos, então A1, A12, e isso aqui vai continuar. A nossa matriz A é M por N, então ela tem M linhas e N colunas, ela vai até a coluna número N. Em relação ao número de linhas, esse aqui seria o elemento A21, e a gente vai continuar aqui na vertical até o elemento linha N coluna 1, e o último elemento da última posição é o da linha, perdão, ela tem M colunas, então esse aqui vai ser M, falei errado, ela tem M linhas e N colunas, então é M linhas uma coluna, M linhas, N colunas. Essa é a nossa matriz A genérica, continuando, lógico, com todos os seus elementos intermediários. Estaria sendo multiplicada por uma matriz B genérica, em que o primeiro elemento a gente vai começar também usando a sua notação matemática, B11, B12. A matriz A ela é M por N. A matriz B ela tem que ter o seu número de linhas, tem que ser o número de colunas da A, então ela vai ser N por P. E a matriz C, o nosso resultado, vai ser então M por P.
a matriz B tem P colunas, então isso aqui vai até o B1P. E aqui na vertical ela tem N linhas, então isso aqui vai até o B linha N, coluna 1. E aí o último elemento de todos é o BNP. Bom, essas são as duas matrizes escritas de forma genérica. O primeiro elemento do resultado, quando a gente multiplicar essas duas coisas, o primeiro elemento vai ser calculado da mesma forma que esse que estava em vermelho aqui, no caso anterior. A gente vai considerar toda essa primeira linha e vai multiplicar por toda essa primeira coluna. E então, o primeiro elemento da matriz, não vou escrever na forma de matriz, eu vou só escrever esse primeiro elemento. Esse elemento C11, ele seria igual a A11 multiplicado por B11 mais A12 multiplicado por B21, A13, B31 e assim por diante até o final de todos. Então, se a gente quisesse escrever isso aqui numa forma de somatório, a gente poderia escrever um somatório. Quem é que está variando é esse segundo elemento aqui. Então, a gente tem um índice K que está variando de 1, e ele vai variar até N, então K indo de 1 até N, do elemento A1K, esse é o padrão dos elementos A. E qual que é o padrão dos elementos B? É a primeira casinha que está variando, então os elementos B são do tipo BK1. Essa é a forma do elemento C11. Se a gente fosse calcular o elemento C12, o elemento que estava em verde aqui em cima, como é que a gente calculou esse elemento C12? A gente manteve ainda a primeira linha da matriz A, mas a gente multiplicou pela segunda coluna da matriz B. Então, esse C12, o padrão dele é muito parecido. Em relação à matriz A, nada vai mudar, mas em relação à matriz B, a gente vai estar falando agora da segunda coluna. Então, ele vai começar na segunda coluna, ele vai começar no B12, A12, B22, e aí o B também vai aumentando o seu número de linhas. O terceiro elemento daqui da A, com a terceira linha do B, com B32, e assim por diante até a última linha, a linha N. Então isso aqui também vai ser um somatório. O padrão é que é a mesma posição da matriz A que está variando. Então, de novo, ele vai ser A1K. O nosso K está começando em 1 e também terminaria em N, porque é a última coluna de A ou a última linha de B. Só que agora o B, a gente percebe que o elemento B, ele sempre está na segunda coluna. Então está variando a linha do B, mas são elementos da segunda coluna. Então, esse 1 e esse 2 que estão aqui no elemento C12 são nada mais nada menos do que esse 1 e esse 2 que aparecem aqui. Quando era 1, 1, a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber a diferença. E, portanto, a gente consegue deduzir que o elemento genérico, o elemento C e J genérico, ele vai ser igual a um somatório em um outro índice, um índice K1N, eu digo outro diferente do I e J. É o mesmo K que a gente tinha anteriormente, mas é um índice K que é diferente da posição de linha e coluna da nossa matriz. K vai ser somado de 1 até N, e ele vai ser o elemento AI, então AIK, multiplicado por BKJ. Então, o I que está aqui e o J que está aqui são desse formato. E o nosso I vai variar conforme as linhas da matriz. Então, o I pode ir desde 1 até M. E o nosso J vai variar conforme as colunas da matriz B. Então, o J vai variar de 1 até P. E é dessa forma que a matriz C vai ter até linhas de 1 até M e colunas de 1 até P. Então, a conclusão fundamental da nossa análise é que se eu tiver uma matriz A
Por enquanto eu estou escrevendo aqui só para deixar anotado, tá? Isso aqui não é o código de verdade. Se eu tiver uma matriz A que tem N linhas, a nossa convenção, N linhas e M colunas, A, N, M, B é M por P, matriz C vai ter o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B. Então, e C é igual a A vezes B. Para a gente fazer isso aqui, o elemento genérico da nossa matriz C, o elemento da posição IJ, ele é a soma, deixa eu escrever em português mesmo, só para a gente deixar anotado, soma de K igual a 0, e aí a gente vai estar somando nessa dimensão M, então a gente vai ter que somar até o M-1, já que a gente está começando em 0, né, são M elementos. A gente vai somar esse K, e a gente vai estar somando, como a gente acabou de escrever agora, o somatório de A e K por B, K, J. Muito bem, então isso aqui não, nada disso aqui é código, né? Isso aqui são só as nossas anotações para a gente saber as dimensões e a forma do cálculo que a gente vai fazer. Então, vamos agora sim começar o código. A gente vai fazer a nossa declaração de sempre. A gente vai criar uma função do tipo void, multiplica matrizes, que vai receber então essas dimensões. Ela vai receber o valor de n, o valor de m, o valor de p. Eu vou só trabalhar com multiplicações de inteiros aqui, mas o tipo da matriz poderia ser double, poderia ser float. N por m. A matriz B é m por p. A matriz C, que vai ter que entrar como um dos argumentos de entrada, apesar de, na verdade, ela ser um dos elementos de... seria um argumento de saída, né? Aqui a gente está usando aquele truque para lidar com as limitações da linguagem. Então, esse é o protótipo da nossa função. Na função main, a gente vai ter que definir essas matrizes, chamar a função, e aí depois da função main, a gente vai desenvolver a nossa função de fato. Aqui eu errei, são chaves e não colchetes. Muito bem. A gente fez alguns exercícios já em que a gente precisa percorrer, a gente precisa varrer uma matriz, e aí nesses casos, normalmente a gente declara um contador I, um contador J, e a gente faz um for I alguma coisa, a gente faz um for J alguma coisa, e aí a gente consegue acessar os elementos da linha I, coluna J. Bom, dessa vez a gente também vai precisar desse tipo de estratégia, mas a gente vai precisar de um terceiro for, porque para acessar o elemento IJ da matriz C, esse elemento precisa de um somatório neste novo índice. Então, além dos dois contadores I e J que a gente já estava acostumado, eu vou precisar também de um contador K, que vai ajudar a gente a fazer essa soma. Esses I e J, eles vão ser inicializados em 0, como sempre, essa parte é fácil, mas eles vão até quando? Se a gente olhar a dimensão da matriz C, isso vai ficar mais claro, porque a matriz C tem n linhas, então o I vai ter que ir até n, incrementando de 1 em 1, enquanto o J, que tem a ver com o número de colunas, vai ter que ir até P. E, de novo, o J vai ser incrementado de 1 em 1. Excelente. Isso vai fazer, então, para cada linha da matriz de resultados, para cada coluna da matriz de resultados, eu vou ter que fazer um somatório. Então, aqui eu teria um somatório de K começando em 0, K parando em M, ou seja, sem chegar no M, por isso estritamente menor, e K++. E se a gente pensar nesse somatório aqui, não como um somatório, mas como sendo o A I0 mais vezes B0J mais A I1 vezes B1J,
pensar no somatório explícito, a gente vai ver que a estratégia vai exigir a criação de uma variável do tipo soma, como a gente já fez em outras vezes. Então, a gente vai ter, de novo, aquela estratégia de variáveis acumuladoras. E a variável do tipo soma, ela recebe a variável do tipo soma anteriormente definida, mais esses elementos. Então, é o elemento da linha I, coluna K, da matriz A, e da linha K e coluna J da matriz B. Está errado aqui, a coisa não estava consistente, né? O A e o B tem que ser o mesmo nome do jeito que eles estão escritos aqui. E o ponto importante é o lugar em que a gente está zerando essa variável soma. Então, antes da gente começar a fazer esse então, para cada parzinho IJ, eu recomeço esse processo. Para cada parzinho IJ, eu zero a variável soma, calculo esse somatório todo. Aqui, vamos manter o nosso padrão, então fazer a indentação e fechar os parênteses. E aí, depois que eu fiz todo o somatório, aí sim eu posso atribuir o valor. Então, o elemento C e J vai receber o valor de soma. E aí, na próxima iteração, tudo vai... Na próxima iteração, quero dizer, no próximo J, né, na próxima posição da matriz C que a gente vai preencher, a gente repete todo esse processo. Então, aqui está fechado, aqui está fechado. E a gente não vai retornar nada. A nossa vontade seria retornar a matriz C, mas lembrando que, no caso de matrizes, se a gente altera a matriz dentro da função, a gente altera a matriz também fora da função. Então, fazer isso aqui seria suficiente. Para a gente testar a nossa função, a gente pode começar testando num caso bastante simples. Então, a gente pode definir n igual a 2, m igual a 2 e p igual a 2, duas matrizes quadradas. E eu vou criar a matriz A como sendo a matriz identidade. Então, a primeira linha da matriz A é 1, 0, e a segunda linha da matriz A é 0 e 1. E aí tudo isso aqui tem que estar dentro de outro conjunto de chaves para ser a matriz como um todo. Matriz B, eu vou fazer 1, 2 na primeira linha, 3, 4 na segunda linha. E o resultado da matriz C tem que ser igual ao resultado da matriz B. A gente vai chamar a nossa função, que é do tipo void, multiplica matrizes N, M, P, A, B e C, mas a matriz C eu ainda não criei. Então, aqui, bom, aliás, aqui eu criei errado também, né? Matriz A é uma matriz N por M, uma matriz de inteiros. A matriz B é uma matriz M por P. E a matriz C é uma matriz N por P, poderiam ser diferentes. E eu vou colocar um zero aqui para só inicializar essa matriz inteira com valores iguais a zero. Multiplica matrizes vai ser do tipo void, não vai retornar nada, então isso aqui está correto. E aí eu vou só criar dois contadores aqui para a gente escrever na tela o mesmo código que a gente já fez anteriormente, para escrever na tela o valor dos elementos da matriz C. J menor que P, mais. Então, printf no elemento que está na casinha C e J. Eu vou colocar um espaço antes e um espaço depois, para eles ficarem com espaços. E eu vou colocar também aqui um printf /n, só para quebrar de uma linha para outra. E isto aqui, então, conclui o nosso programa. Bom, eu cometi um erro. Eu me esqueci que quando a gente define uma matriz, quando a gente define a matriz desse estilo, com dimensões que poderiam ser variáveis, a gente não pode usar essa notação de lista. Então, tem dois jeitos de resolver isso aqui. Eu vou fazer o jeito mais fácil, que é usar constantes simbólicas. Então, definir n igual a 2,
definir M igual a 2 e definir P igual a 2 também. E aí, na verdade, isso aqui é N por M, isso aqui é M por P, essa aqui é N por P. E eu não preciso mais, então, dessas variáveis inteiras aqui. Consequentemente, na hora de chamar, aqui elas vão ser N, M e P. Aqui N e aqui P. Mas eu posso continuar usando, a minha função pode continuar, o protótipo dela pode continuar desse jeito. Aqui eu esqueci um ponto e vírgula, clássico. Então, na função, esses Nzinho, Mzinho e Pzinho, eles poderiam ser diferentes das constantes simbólicas. Então, eu vou deixar assim para ilustrar que dá para ter as duas coisas trabalhando em paralelo. Teria outras formas de resolver isso aqui. Eu poderia manter também aquela definição que eu tinha feito antes, alguma coisa do estilo n igual a 2, e também daria certo se eu fizesse, simplesmente se eu alterasse e fizesse manualmente a definição de cada um dos elementos da matriz A, alguma coisa nesse estilo, igual a 0 e assim por diante. Quando a gente faz esse tipo de definição, junto com a criação de uma matriz desse estilo, essa também é uma forma coerente, tá? Eu não vou me alongar mais em relação a isso. Então, quando a gente rodou esse primeiro teste, ele deu o nosso 1, 2, 3, 4. A gente poderia testar também a nossa função com matrizes não quadradas. Então, eu podia definir a matriz A como sendo 2 por 3 e a matriz B 3 por 2. Falar que a matriz A vale, por exemplo, 1, 2, 3, e a linha de baixo vale 4, 5, 6. E a matriz B é uma matriz toda de uns, então cada uma das linhas delas é uma matriz de uns. E a matriz C seria o resultado. Multiplicar vai dar uma matriz 2 por 2 que está aqui. Bom, quando o resultado não é tão trivial como o anterior, você teria que fazer a conta na mão para verificar se está tudo certo mesmo. Eu sei que esse curso é sobre linguagem C, mas eu acho que vale a pena a gente falar de outros programas. Então, se a gente falar um pouquinho, por exemplo, sobre o Scilab, que é um programa parecido com o MATLAB, que é um pouco mais conhecido, o MATLAB é um programa já pensado em matrizes. Então, tanto no Scilab quanto no MATLAB, a gente tem um tratamento de matrizes muito, muito mais simples do que esse que a gente está fazendo em linguagem C. Então, eu consigo criar uma matriz A 1, 2, 3, 4, 5, 6 na linha de baixo dessa forma. Eu consigo criar uma matriz B em que cada uma das linhas dela vale 1 de uma forma muito simples. E eu consigo fazer A vezes B com apenas um sinal de vezes. Eu consigo fazer essa multiplicação e vai dar o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. Então, é óbvio que quando a gente trabalha em linguagem C, a forma de calcular o produto de duas matrizes é muito mais extensa do que em outras linguagens, mas a linguagem C tem suas vantagens. E a principal delas é que a execução do programa em C, em geral, é muito mais rápida do que a execução de um programa em MATLAB ou em Scilab. Mas, enfim, cada linguagem vai ter suas vantagens e desvantagens e cabe a gente saber escolher numa aplicação qual seria a melhor linguagem em cada caso. É isso.